Podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, pergunte ao Jarbas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Meu nome é Rafael Martins e hoje estamos aqui novamente com o Jarbas para responder algumas perguntas que vocês continuam nos enviando por WhatsApp. Oi, Jarbas, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Quer mandar a sua pergunta? É só nos responder direto pelo WhatsApp mesmo, que selecionaremos algumas para responder no nosso próximo podcast. Vamos lá, Jarbas, responder algumas perguntas? Vamos, já estou pronto aqui. Então vamos lá. Eu selecionei uma primeira pergunta aqui, que é a seguinte. Como o pequeno empresário, Jarbas, deve se preparar para conduzir processos seletivos que sejam assertivos? Eu preciso montar uma equipe que me apoie e permita que eu foque mais no estratégico. Em primeiro lugar, achei essa pergunta muito interessante, porque é a maior dificuldade que eu encontro hoje junto aos empresários. O empresário acaba, como ele é solitário, digamos assim, ele acaba tendo que encarar coisas no dia a dia muito operacional. E eu sempre coloco para o empresário que ele deve focar no estratégico, fazer uma lista das suas atividades principais e dentro dessa lista sempre se perguntar: o que só eu posso fazer aqui? Será que eu estou fazendo? Então, quais as minhas recomendações para isso aí? Na verdade, formar um time hoje é o desafio de qualquer empresário, né? Porque o que vai levar uma empresa ao sucesso é a qualidade do seu time. Existem duas formas de montar o time, né? Vamos a elas. A primeira dela é você formar dentro da sua empresa. Esse seria o ideal, né? Então, você tem uma empresa que tem um número X de funcionários e como você forma dentro da empresa? O melhor modelo seria estagiário, trainee. Aqui na JM, por exemplo, os consultores, a maioria deles começam como trainee. É uma maneira muito boa de formar um time, porque você vai observando o profissional enquanto ele vai aprendendo dentro da empresa. Então, quando você forma a sua própria mão de obra, essa liderança, esse braço direito do empresário, passa a ser alguém que você já viveu experiências com ele, ele já te conhece e ele vai trazer melhor performance de acordo com o seu perfil. A segunda forma, se você não consegue fazer isso, é ir para o mercado. Lógico. Você vai contratar alguém com mais experiência, alguém que já teve experiência de comando ou de liderança ou de trabalhar com time e vai trazer para dentro da sua empresa, fazendo um bom processo de seleção. É interessante? É interessante, mas o lado ruim dessa proposta é que o profissional também vem com vícios, e os vícios é que se tornam um ponto grave dentro da empresa. A maioria dos profissionais hoje você contrata pela condição técnica e demite pelo comportamento. Então, fique atento a isso. Legal, excelente. Mais uma pergunta que eu selecionei aqui, Jarbas, que nos mandaram qual é a melhor forma para definir metas e objetivos para a equipe comercial? Puxa, estou gostando muito das perguntas, sabe, Rafa? Estou achando as perguntas muito interessantes e são as perguntas que eu encontro junto aos empresários no dia a dia. Metas e objetivos, principalmente comercial. Esse é o principal desafio do gestor. Por quê? Em primeiro lugar, a meta tem que ser um desafio, porém tem que ser algo alcançável. Então, definir meta hoje é o principal desafio de qualquer gestor, porque além de eu lançar o desafio, eu tenho que ter a certeza que meu time é capaz de alcançar. Então, a melhor forma, em primeiro lugar, é o consenso. É dar a oportunidade do vendedor, né, dele fazer uma proposta. E aí você vê se essa proposta é razoável ou não e tenta fechar um consenso com ele. O desafio das metas, além de defini-las, é a linha do tempo. Eu também acho um grande desafio definir isso na linha do tempo. Por exemplo, se você é um comércio, você pode até definir uma meta para o mês, mas essa meta deve ser fracionada por semana e em alguns lugares, em alguns clientes, a gente acaba definindo uma meta até para o dia. Por quê? O mercado está muito incerto, algumas empresas são sazonais e o desafio passa a ser o dia e não a semana e o mês. Algumas indústrias não. Aí a gente já monta a meta para 3 meses
e vamos acompanhando semanalmente dentro das empresas. O principal é você não criar uma meta na linha do tempo muito distante da realidade dos profissionais. Cria metas curtas, na linha do tempo curto, de acordo com a realidade do seu negócio. Legal, obrigado. Jarbas, obrigado pelas respostas. Ok, vamos a elas. Pessoal, obrigado pelas perguntas. O podcast vai fazer uma pequena pausa e volta na primeira semana de janeiro. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma. O podcast da JM Consultoria.